não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui tem... tem algumas perguntas, vamos ver aqui. Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, isso é, ter Deus sempre diante de nós, o senhor acha que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Eu digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, qual Jesus aparece e fala diretamente. Não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus e pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas, uma. Ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada. Ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre um sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum. Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateu diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas como? O que está prometido para a maioria é o inferno, porra. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio. E, sobretudo, as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Quando você diz, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos, preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino e está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão que é a do Padre Pio. Eu nunca, olha, eu cá entre nós, vou fazer uma confissão, eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Não... Vamos dizer, para você conseguir fazer um exame de consciência sério, né? Um dia você vai conseguir. Fazer exame de consciência, fazer uma confissão séria, né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz. Tem um sujeito aqui
nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz, ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmo e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas por... Naquela época não tinha DVD, por fita de VHS. E eu achei aquilo uma verdadeira maravilha. Né? Não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, pô, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Né? Encontrar a sua própria voz também é encontrar o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso? Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática. Né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus. Né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte. Mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela. Não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia. Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus. Tá certo? Eu vejo, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era a minha própria estupidez falando. Foi um tempo. Na verdade, foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx.
indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.